Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais dramáticas da Bíblia. Imaginem só, um profeta, completamente sozinho, contra um rei super poderoso. E tudo se decide num teste, um teste de fogo, no topo de uma montanha. E o cenário é de arrepiar. Pensem nisto. De um lado, temos o profeta Elias, sozinho. Do outro, não são 10 nem 20, são 450 adversários. E no meio disto tudo, um desafio para ver quem é o verdadeiro Deus. E a prova vai ser fogo a cair do céu. A tensão, como se pode imaginar, estava ao rubro. Ok, então, para percebermos bem o que está em jogo, temos de recuar um bocadinho. O que é que estava a acontecer em Israel naquela altura? Bem, a situação era caótica. O reino estava em crise, a passar por um momento terrível, e a culpa era em grande parte de um dos piores reis que alguma vez se sentou no trono. E quem são as personagens principais neste drama todo? Vamos lá ver. Temos o rei Acabe, que, bem, não era propriamente um modelo a seguir, e ao lado dele a sua mulher, a rainha Jezabel, que era ainda pior. Foram eles que obrigaram toda a gente a adorar um deus falso, chamado Baal, e claro, isto pô-los em rota de colisão direta com o nosso protagonista, Elias, que era o profeta do Deus verdadeiro, Jeová. E atenção, isto não era só uma questão de eu acredito nisto, o outro acredita naquilo, não. A coisa era muito mais séria. Acabe e Jezabel não queriam apenas que as pessoas adorassem Baal, eles queriam eliminar a concorrência. Começaram uma perseguição brutal e mandaram matar muitos dos profetas de Jeová. Era uma tentativa de silenciar completamente a verdade. E claro, uma maldade destas não podia ficar sem resposta. Foi então que Elias apareceu e anunciou uma consequência terrível. Um castigo de Deus. Uma seca. E não foi uma seca qualquer. Imaginem, mais de 3 anos. 3 anos inteiros, sem uma única gota de chuva. O resultado? Uma fome que devastou o país inteiro. Passam-se então estes longos anos de sofrimento. E quando parecia que nada ia mudar, a história dá uma volta de 180 graus. É o momento do confronto. Jeová diz a Elias: volta, vai falar com o rei Acabe, cara a cara. E o que é que acontece quando eles se encontram? A primeira coisa que o rei Acabe faz é culpar Elias. Claro, com toda a desfaçatez, ele aponta o dedo e diz: a culpa disto tudo é tua. É incrível, não é? A típica tentativa de sacudir a água do capote. Mas Elias não é de se encolher. Pelo contrário, com uma coragem de leão, ele vira o jogo e devolve a acusação. Diz-lhe na cara: não, a culpa não é minha. A culpa é do Senhor que abandonou o Deus verdadeiro e levou toda a gente a adorar Baal. E é aqui, neste momento de máxima tensão, que Elias lança o desafio, uma proposta para acabar com as dúvidas de uma vez por todas. Ele diz basicamente: vamos fazer um teste público para toda a gente ver, e vamos fazê-lo ali, no Monte Carmelo. E a proposta é aceite. Imaginem a cena: o povo todo a subir o Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal de um lado, Elias do outro. A atmosfera devia ser elétrica. E é aí, perante toda aquela gente, que Elias explica as regras do jogo. Regras muito simples, aliás. O plano era este, super direto. Ok, diz Elias: vocês, os 450, preparam um sacrifício para o vosso Deus. Eu preparo um para o meu Deus, Jeová. Ninguém põe fogo. O Deus que responder com fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Combinado? Não podia ser mais claro e decisivo. E o teste começa. Os profetas de Baal são os primeiros. E eles dão tudo. Passam o dia inteiro a gritar, a dançar, a clamar pelo nome de Baal, de manhã até à tarde. Uma autêntica performance. E o resultado? Nada. Zero. Silêncio absoluto. Baal não respondeu. E aqui a história ganha um toque de humor, quase, porque Elias começa a troçar deles. É hilariante. Ele diz coisas do género: gritem mais alto, se calhar está ocupado, ou então adormeceu. Vá lá, pessoal, acordem o vosso Deus. Uma provocação genial no meio daquela tensão toda. Bem, o dia vai avançando, o sol começa a baixar e os profetas de Baal. Fracasso total, um falhanço espetacular. E agora, todos os olhos se viram para Elias. Chegou a sua vez. Mas antes de orar, Elias faz uma coisa que deixa toda a gente de boca aberta. Ele não quer que haja qualquer dúvida. Então ele manda trazer água, muita água, e manda despejá-la por cima do sacrifício, da lenha, de tudo. Não uma vez, 3 vezes, até a água escorrer e encher uma vala à volta do altar.
Basicamente, ele está a tornar a coisa humanamente impossível. E depois aquela barulheira toda dos profetas de Baal, Elias aproxima-se e faz uma oração. Uma oração super simples, super calma, ele não grita, apenas pede: Jeová, por favor, mostra a toda esta gente que tu és o Deus verdadeiro. É só isto, um pedido humilde e direto. E a resposta é instantânea e avassaladora. Mal Elias acaba de falar, pum! Cai fogo do céu. E este fogo não se limita a queimar o sacrifício, não. Ele consome o sacrifício, a lenha, as pedras do altar e até lamba a água que estava na vala. A prova foi total, inegável. Ninguém podia duvidar. Depois de uma prova destas, as consequências foram drásticas e imediatas. Aqueles 450 homens foram expostos como uma fraude, como falsos profetas que tinham enganado o povo. E naquele mesmo dia, foram todos mortos. Foi o fim decisivo do culto a Baal em Israel. Ok, a questão espiritual estava resolvida. A prova tinha sido dada. Mas e a seca? E a fome? A parte física do problema? Bem, a solução para isso também estava a chegar. Depois daquele momento intenso, Elias vai orar outra vez. Ele pede a Deus que acabe com a seca. E pouco depois, o seu ajudante vê algo no horizonte, lá longe, sobre o mar. Um sinal. Pequenino, mas cheio de esperança. Uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. E aquela nuvem minúscula foi só o começo. Em pouco tempo, o céu inteiro ficou escuro, cheio de nuvens. Um vento forte começou a soprar. E de repente, começou a chover. A chover a sério. Uma chuva torrencial que finalmente acabou com aqueles anos todos de sofrimento. E como se tudo isto não bastasse, a história acaba com um último toque espetacular. O rei Acabe salta para o seu carro de guerra e foge da tempestade a toda a velocidade. Mas Elias, com a força que Jeová lhe dá, começa a correr e corre tão rápido que ultrapassa a carruagem e os cavalos do rei. Que imagem incrível para fechar este episódio. Então, quando olhamos para trás, para esta história toda, percebemos que o ponto principal não era só o fogo ou a chuva. Era muito mais profundo. O teste no Monte Carmelo foi, na verdade, sobre uma escolha. Foi uma demonstração poderosa para responder a uma pergunta que toda a gente enfrenta. Em quem ou em que é que realmente se confia? É uma pergunta que, bem, continua a ser tão relevante hoje como era naqueles tempos.